Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar, evidentemente, sobre a nossa Bolsa de Valores nesta manhã de domingo, dia 31 de março de 2024. Então, portanto, nós estamos num domingo de Páscoa. Feliz Páscoa a você que acompanha o canal. E hoje nós vamos dar continuidade a um dos segmentos que eu gosto muito de falar aqui no canal, que é o Toques da Bolsa. Chega ao vídeo de número 112 e eu vou discorrer aqui sobre aquilo que, na minha modesta interpretação, seria a verdadeira responsabilidade do investidor. Para a gente construir uma ideia, um conjunto de informações, mas principalmente uma característica do investidor quando ele está ali enfrentando o seu dia a dia, em particular aqui com a Bolsa de Valores. Eu vou começar com essa reportagem, já há um bom tempo ela foi discutida aqui no canal. Como você pode ver, ela é do dia 30 de 11 de 2023, nós vamos reportar há 5 meses atrás, assinada por Márcio Croin. E ela diz o seguinte, insider, chantagem, briga judicial, milhões em jogo no clã dos Barsi. A disputa envolvendo Luiz Barsi Filho e um investidor com laços familiares com o famoso clã da Bolsa. Essa é a reportagem, eu não vou entrar muito no mérito dela, eu vou ficar só naquele que é o contexto mais relevante, que é este aqui. Desde 18 de outubro deste ano, Barsi e sua filha Luíse são acusados por Maurício Ferrentini de uma recomendação de investimentos em ações da resseguradora do IRB. Então, na verdade, o foco do nosso estudo de hoje vai ficar no entorno do IRB, não essa recomendação em si, né? Essa recomendação é só um preâmbulo para aquilo que nós vamos falar de fato. E veja que esse Maurício Ferrentini, ele acusa de uma perda, acusa a família ali, né, por uma perda que foi causada a ele de quase 16 milhões de reais. Uma outra situação que eu acho que é importante, porque por enquanto eu estou apenas contextualizando. Veja, foi o pronunciamento dessa deputada federal. Nós vamos dar uma olhada o que ela diz aqui e que isso aí circulou muito pelas redes sociais. Que a liberdade de cátedra é prevista na Lei de Diretrizes e Bases. A liberdade de cátedra fundamenta a educação. Então, isso protege, ou deveria proteger, os nossos professores em sala de aula, para que possam exercer aquilo que é a sua tarefa, aquilo que é o seu dever, como, por exemplo, promover conteúdos históricos. É muito importante que o professor não precise ter medo, por exemplo, de dizer em sala de aula, inclusive para criar senso ético em seus alunos, de que, sim, o ex-presidente desse país foi um genocida, porque promoveu intencionalmente a morte de mais de 600 mil brasileiros. E o nosso terceiro ponto de contextualização tem esse canal aqui chamado Market Makers, mas você pode aprofundar sobre isso para você ver até onde chega essa marca e o que ela faz dentro do mercado, do mercado de produtos aí, de cunho financeiro. Mas aqui embaixo está assim, Luiz Barsi explica por que você deveria comprar Banco do Brasil. Então isso aqui está colocado neste programa aqui, que é o de número 90, você pode ir lá e assistir para que você, enfim, absorva a ideia conforme a sua interpretação. O que acontece aqui, eu não assisti esse vídeo, eu só quero dizer que dentro do título que está ali, soa quase como uma recomendação. Será que foi isso mesmo que aconteceu? É importante olhar lá e não apenas ir pelo que está ali na manchete e acabar, de alguma forma, adquirindo ações do Banco do Brasil simplesmente porque está dito nessa manchete. E o quarto ponto para nos ligar ao conjunto está aqui, dentro desse vídeo que nós fizemos sobre o IRB. A gente fez uma leitura da documentação, eu já vou voltar nela daqui a pouquinho, mas me chamou a atenção esse pronunciamento aqui, né, esse escrito do José Roberto Maroto. Ficou difícil ler porque está tudo junto de eu ler. Mas ele coloca o seguinte, que vídeo confuso. Fala que deu prejuízo, depois fala que deu lucro. Então ele partiu desse princípio. E aí vem a outra parte aqui,
que é o seguinte: aparece cada tipo de gente nesse YouTube que não consegue concatenar um raciocínio lógico e didático. E aqui, eu vou abrir só um parênteses, você que assiste o canal pode ficar à vontade para fazer as críticas, de qualquer tipo de crítica, não importa se é desse tipo ou de qualquer outro. Eu só estou chamando a atenção porque eu quero entrar no processo, de novo, de leitura da documentação, para que eu possa ajudar você a tomar sua decisão, inclusive o próprio José Roberto. A única coisa aqui que me chama a atenção, mas pode continuar fazendo isso também, é que antes de levantar a sua ideia, sempre parte para a descaracterização das pessoas. Ou seja, primeiro eu desqualifico, depois eu coloco a minha ideia. É uma forma de proceder, está correta? Não está? Não sei, eu deixo a critério também de cada um fazer a sua interpretação. A mim não interfere em basicamente nada isso, porque eu acho que isso aí é parte do dia a dia de quem faz essas exposições públicas, principalmente quando tem valores, carteiras e coisas abertas, como a gente faz aqui no canal envolvido. Então, para mim, isso eu costumo entender como natural, em que pese isso não seja a regra aqui do canal. É muito difícil aparecer comentários desse tipo. E veja que a ideia, como eu sempre falo aqui no canal, é trazer a informação, para que a partir da informação, informações que têm esse cunho de realidade, você possa, a partir dessa informação, ter as melhores condições para fazer as decisões para a sua parte de investimento, porque essa, como eu disse no início do vídeo, é o que eu considero a responsabilidade do investidor. Então estou pegando aqui as demonstrações financeiras padronizadas do IRB, do fechamento do exercício passado. Eu vou dar um salto aqui, deixa eu ver se eu consigo me localizar, na página 14, para facilitar aqui o que está dito na página 14. Veja aqui no item 3.3, nós estamos falando da demonstração do resultado nas demonstrações financeiras consolidadas. E aqui está, lucro, prejuízo consolidado do período. E se nós formos olhar aqui para o exercício de 2023, veja que na própria demonstração está dito, fechou no prejuízo. Não é porque eu acho, está escrito ali, está dito conforme o próprio documento oficial da companhia. Mas se lá eu tinha as demonstrações financeiras, aqui eu tenho as demonstrações contábeis. E a que me interessa, como eu sempre digo, são as demonstrações consolidadas, as demonstrações contábeis consolidadas. E logo no início, nós vamos ter aqui a participação, tem um relatório de auditores independentes, ele vai fazer toda uma descrição no entorno disso. Recomendo que você, se for acionista da companhia, você faça a leitura. E depois vai entrar num aspecto importantíssimo, que é o relatório da administração. Então agora é a administração explicando para você a interpretação dela, a administração, conforme o que ela tem que fazer do ponto de vista das suas obrigações perante os órgãos que regulam, seja a SUSEP, a Superintendência dos Seguros e Previdência, como também da Comissão de Valores Mobiliários. Então já começa aqui da seguinte forma, veja só. As análises constantes deste relatório de administração, exceto quando indicado ao contrário, são realizadas conforme padrão visão negócio. Então é um padrão visão negócio baseado no pronunciamento técnico do CPC 11, IFRS 4. O IFRS 4 é uma determinação da SUSEP. Entendeu? SUSEP, Superintendência dos Serviços de Seguros e Previdência. Agora, olha aqui. Ó. Já a resolução da CVM, então é um outro órgão separado, é o órgão da Comissão de Valores Imobiliários, ou seja, não é a SUSEP, ela botou uma resolução aqui, a 4221, que tornou obrigatório para as companhias abertas brasileiras a partir do dia 1º de janeiro de 2023, portanto é deste ano, pronunciamento técnico CPC 50. E aí, o que ele diz? Em linha com o IFRS 17, emitido pelo International Accounting Standards Board, que é o IASB, e que substitui o IFRS 4. Então veja, por conta disso, tem um órgão exigindo uma demonstração e tem um órgão exigindo outra demonstração.
É isso que tem de diferente. Então, se você não entende isso, você não vai saber por que algo está de um formato ou está do outro. Porque num ponto de vista você vai enxergar prejuízo e no outro ponto de vista você vai enxergar um lucro. E se você não consegue compreender isso, é muito difícil que você vá tomar uma decisão do ponto de vista dos seus investimentos e que seja, de fato, uma decisão que vai lhe trazer uma condição favorável. Então, vamos dar uma olhada aqui. Olha só. Depois de toda essa explicação, de novo, aqui sobre os IFRS, né, que são as informações padronizadas contábeis internacional, obedecendo padrões internacional, resultando em um prejuízo operacional, aqui é operacional, tá? 325 milhões. Em comparação, então reduziu o prejuízo operacional com 1,4 bilhão que aconteceu em 2022. E aqui tem um parágrafo que é muito interessante de se dar uma lida sobre ele. Então eu vou tentar fazer a leitura na maior completude que eu puder. Tá? A introdução do efeito financeiro da mensuração dos contratos de resseguro e retrocessão em 2023 resultou em uma despesa financeira, tá aqui a despesa, em contraste com uma receita, tá aqui a receita, influenciada pelo fechamento das curvas de juros futuro, porque os caras vão ajustando a importância da gente saber as decisões do Copom com relação à taxa Selic, então isso reflete nas curvas de juros futuros, que ele está dizendo aqui, está havendo um fechamento. Esses efeitos refletem o impacto do valor do dinheiro no tempo, nos fluxos de caixa operacional, de ativos de retrocessão e passivos de resseguro, uma das principais características da nova forma, que é essa nova recomendação. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, ele precisa aqui trazer coisas que estão lá no futuro, a tempo presente, para poder refletir o que está acontecendo dentro do caixa. O prejuízo líquido do exercício de 2023, considerando o CPC 50, está aqui em cima, que reflete o IFRS 17, que é a visão da Comissão de Valores Mobiliários, totalizou, então é prejuízo, 123,9 milhões, quase 124 milhões. Então nós estamos falando aqui, segundo o relatório, do prejuízo, certo? Agora, vamos seguir aqui para ver o que mais é dito sobre isso, que é esta mensagem da administração, que você precisa prestar atenção no que ele está dizendo. Com o propósito de ser protagonista. Aí, bom, aqui é só uma introdução, eu não vou avançar sobre isso. Os números da companhia mostram forte evolução em relação a 2022 e vamos apresentar a seguir com base na visão negócio. Então, é preciso que você entenda que quando ele está falando na visão negócio, ele está falando do IFRS 4, não é o 11 da Comissão de Valores Mobiliários. Isto é o que nós vamos entender que ele está dizendo. A companhia, então conforme na visão negócio, a companhia registra lucro líquido de 114, então agora mudou, registra um lucro líquido nessa visão negócio de 142 milhões em 2023. Nesta mesma visão negócio, frente a prejuízo de 630 milhões no exercício anterior. E aqui, neste item chamado desempenho econômico financeiro, ele vai citar vários aspectos. Por exemplo, a evolução dos prêmios, a questão dos sinistros de 2023, que diminuiu em relação a 2022, o resultado positivo da subscrição de 150 milhões, as aplicações financeiras, que tiveram também um aspecto positivo, e lá no final vai dizer assim, a companhia apresentou lucro líquido de 114 milhões, revertendo aquele prejuízo que nós vimos agora há pouco. Só que é preciso avançar sobre isso para você chegar aqui e descobrir que existe uma transferência de portfólio perdido, que eles vão chamar de LPT. Não aconteceu ainda a apresentação dos resultados da companhia. Quando isso acontecer, você vai ver que lá ele tira esse pedacinho fora. Então, quando ele tira, é aí que a gente consegue enxergar aquele resultado positivo que nós vimos agora há pouco. E aqui, na página 81, esse documento aqui ele é muito longo, ele tem 148 folhas. 148 páginas, na verdade. E aí o que acontece? Você precisa ir construindo toda a ideia que tem no entorno dele para você entender o que a empresa está passando de informação. Então veja aqui, esse trecho. Adicionalmente,
a companhia entende que as causas identificáveis dos prejuízos, que prejuízos são esses contábeis, ocorridos nos anos de 2020 e 2021, em sua grande parte foram decorrentes da necessidade de ajustes necessários nas reservas técnicas de contratos subscritos pela antiga gestão. Então eles têm que trazer dinheiro para poder suprir os contratos ruins, da onde que eles estão tirando dos fundos lá que eles tinham, né? Aqueles fundos de reservas técnicas. E também por vendas de patrimônio, aconteceu várias coisas, tem todo um histórico sobre isso. Antes de junho de 2020, contratos esses firmados de forma temerária e expansionista, quer dizer, se queria dar ideia do crescimento rápido da companhia e principalmente na valorização das ações, que se mostrou detratora dos resultados e são eventos improváveis de ocorrer novamente e não devem ser considerados, olha isso aqui, não devem ser considerados nas projeções de resultados futuros, uma vez que tais contratos foram descontinuados ou totalmente reformulados pela nova administração e seus efeitos reduzidos ao longo dos anos. Não quer dizer que não tenha, vai ter os efeitos. Por isso que a gente está vendo que, de um ponto de vista, dá prejuízo e no outro a gente está vendo que está dando lucro. Eu já vou mostrar um detalhe aqui para você. Aqui no site do Status Invest, vamos dar uma olhada aqui no desempenho, no resultado do IRB. Então vamos pegar 2020, ó. Veja que o lucro líquido, aqui embaixo, que eu já deixei nesta linha marcada em vermelho, foi de um prejuízo, né, um lucro líquido negativo de 1,5 bilhão. Em 2021, 682. Em 2022, 630. Certo? Quando existe o prejuízo, claro que tem uma parte que está saindo das reservas, mas depois é necessário que faça a reposição de reservas. E também, quando você tem... O que significa o prejuízo, né, para a gente entender? Principalmente o prejuízo operacional. Para aquilo que você está vendendo, o que você está produzindo é mais caro do que aquilo que está saindo aqui na outra ponta. Isso é o que acaba gerando prejuízo. Então, de certa forma, você entra numa conta devedora. E você pode fazer renegociações e jogar no longo prazo para fazer a diluição desse prejuízo, que é mais ou menos isso que ele disse naquele parágrafo anterior da página 81. Então, mas ele continua existindo. Então você vai ter que gerar um lucro ou gerar uma receita. Agora, vamos supor, uma receita, você vai ter que ter um resultado operacional que seja positivo para que uma parte desse resultado você vá cobrindo isto que virou passivo. Então, quando você tira esse pedaço que você tem o futuro lá para pagar, você vai olhar assim, não, eu já estou ficando saudável. É isso que ele quer mostrar para o mercado. Ele quer mostrar que, olha, nós já estamos entrando no lucro, eu tenho condições de pagar isso que vai estar em haver e, no tempo, eu vou superar isso e a minha companhia vai estar, de fato, saudável. E quando não se tem esse entendimento correto, veja o que acontece. No anúncio, porque houve um primeiro anúncio do lucro, então a ação da companhia ela avança. Quando são mostrados, quando são apresentadas as demonstrações financeiras, olha o que acontece aqui, ó, com o valor da ação da companhia na Bolsa de Valores. E aqui é que entra a sua responsabilidade. A interpretação é por sua conta. A informação é essa que eu dei para você. Agora a interpretação é sua. A ação ela entrou numa curva de descida. Isso oferece uma oportunidade ou será que é mais uma cilada? Será que você entendeu porque num ponto de vista a gente olha lucro e do outro ponto de vista a gente olha prejuízo? Você compreende isso? Porque se você não entende, você acaba adquirindo uma ação simplesmente porque tem um grande influenciador de mercado que está comprando, mas ele compra porque ele entende isso, e você entra na mesma linha do sujeito, do influenciador, seja Banco do Brasil, como está ali, seja IRB, você adquire, como você não entende esse processo, a ação ela pode cair numa curva de baixa, como é o caso, e você acha, puxa, entrei numa furada, daqui a pouco você está vendendo, saindo no prejuízo porque você não teve a compreensão correta. Enquanto que o influenciador, ele fez a leitura e ele sabe por que ele está dizendo isso, sabe por que está dizendo que é Banco do Brasil e sabe em que momento isso lá na frente vai ser de fato relevante e vai trazer o melhor resultado para a carteira dele.
A interpretação aqui é da sua competência, como a interpretação aqui é da minha competência. Eu já entendi o que está acontecendo, eu já vi como é que o mercado reagiu e agora eu consigo entender se isso está representando para mim uma oportunidade ou se está representando uma cilada. No meu ponto de vista, é uma questão de esperar dias, talvez semanas, para que, a meu ver, você faça a sua interpretação, a oportunidade ela acabe se confirmando. Mas essa é só a minha singela leitura. Deixo para que você faça a sua. Dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus, desejando a você uma boa Páscoa e deixando, como sempre, o meu grande abraço.